Olá, boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos, para compartilharmos da palavra de Deus e nos alegramos com a presença de todos, de todas que acompanham a nossa live, nosso encontro de estudo bíblico. Hoje quem vai compartilhar conosco da palavra de Deus é a pastora Sabina. E eu quero dar uma boa noite para quem já está nos acompanhando aqui. A Traude, se eu não me engano, é lá de Timbó, né, Traude? Já nos acompanha. A nossa amiga Gisela, aqui de Blumenau também. O Vigand. E o pessoal vai chegando aí na nossa live, no nosso encontro de estudo bíblico. A gente conta sempre com a ajuda de vocês para dizer ali se o som está tudo ok, se a live está fluindo, está tudo certo, né? E hoje, qual texto bíblico que nós vamos estudar, pastora Sabina? Nós vamos estudar o texto de Efésios, o capítulo 4, dos versos 1 até o 16. Um texto bem rico que fala de dons que Deus nos concedeu e a gente vai estudar então um pouco mais sobre esse texto. Então, você que gosta de acompanhar na sua Bíblia, já pode ir procurando lá na sua Bíblia, abrindo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Também estão nos acompanhando aqui a dona Inês Eringer, lá do Gaspar Alto. A Lia nos acompanha também, a dona Mali e a Rosita. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa live, ao nosso encontro de estudo bíblico. Enquanto você vai entrando aí, você também pode compartilhar esta live nas suas redes sociais, mandar pelo WhatsApp para os seus amigos, para os seus contatos. A Clarice, mãe da pastora Sabina, também está acompanhando lá. Um abraço, boa noite. E enquanto você pode ir compartilhando esta live, enquanto você pega a sua Bíblia também para acompanhar a leitura, nós queremos ouvir o primeiro hino. Vamos ouvir um hino que hoje, no tema como a pastora Sabina falou, né, da carta de Paulo aos Efésios, que fala muito da unidade da igreja, da união também dos nossos dons em prol da comunidade cristã, né? Então, nós vamos ouvir o primeiro hino. Antes ainda do primeiro hino, eu já quero dar boa noite para quem foi entrando aqui. A Cleci está nos acompanhando, a Enilva, também a dona Ilka lá de São Bento do Sul. Tem muitas pessoas também que eu sei que sempre acompanham, mas não aparece aqui, né? Ou às vezes assistem depois lá no YouTube. Manda um abraço para o seu Lorival, lá do Gaspar Alto, amigos, família também que assistem lá. Também a Traude já está dizendo aqui que o som está bom, está ótimo, né? Bem nítido. E, enquanto isso, então, nós vamos ouvir o primeiro hino e quem quiser também pode ir se identificando aí. Um abraço também para a dona Nilza, para a dona Tereza, as irmãs que sempre acompanham o nosso estudo bíblico. Vamos ouvir, então, o primeiro hino. Na mente e coração, temos em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais viva, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais viva, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos
batidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos, mais uma vez, vamos estudar da Palavra de Deus. Uma boa noite também para Dona Nelly, lá do Gaspar Alto, nos acompanhando. Um abraço, Dona Nelly. E a Gisela comentou aqui, parece que já é Natal, esse hino lindo emociona, né, Gisela? É muito bonito esse hino, embora não é exatamente um hino de Natal, mas a melodia dele lembra um pouco, né, Gisela? O Jonas também está nos acompanhando aqui. Saudade dos nossos encontros presenciais e com um cafezinho no final, né, Jonas? Ano que vem queremos retomar, se não for possível ainda esse ano, né? Os cultos a gente já está retomando presencial, ainda com o distanciamento entre as pessoas, né? Mas o estudo bíblico, com certeza, ano que vem nós queremos retomar em ambas as comunidades, né? Aqui em Gaspar e lá no Gaspar Alto. Um abraço para o Jonas. Também a Rose, lá de Brusque, nos acompanhando. Boa noite, Rose. Obrigado que vocês estão aí nos acompanhando. Mas eu convido, antes da pastora Sabina entrar com o texto bíblico, eu convido nós a nos unirmos em oração pedindo por esse estudo bíblico. Senhor, nosso Deus, bondoso Pai, estamos aqui novamente para aprender da Tua Palavra. Senhor, esteja conosco, esteja com cada pessoa que acompanha esta live em sua casa, esteja com nossas comunidades, Senhor. E ilumina-nos com o Teu Espírito Santo para aprendermos o que Tu queres de nós, para que possamos compreender a Escritura Sagrada. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu quero botar aqui a imagem de capa que nós escolhemos para o nosso estudo, né? Pastora Sabina, explica para nós um pouquinho o que significa essa imagem aí. Essa imagem representa o corpo de Cristo, né? A gente vê pequenas pessoas que juntas formam esse corpo. Tem ali o coração, tem Cristo como cabeça. Então hoje o texto também vai falar disso, do corpo de Cristo que se forma, dos dons que existem nesse corpo e do que a gente pode fazer também para ajudar sempre a nossa comunidade. Então, depois nós vamos estudar mais o texto de Efésios, do capítulo 4, dos versos 11 até o 16. É isso aí. Então, nós somos o corpo de Cristo, todos nós que cremos em Jesus Cristo. Então, a igreja são pessoas, como a gente vê aí nessa imagem. A igreja não são paredes, mas são pessoas, né? Boa noite também para Karen, que está nos acompanhando. Boa noite, Karen. Pastora Sabina, podemos entrar no texto, então? Podemos. Vamos fazer a leitura do texto de Efésios, capítulo 4, versículos 11 até 16. Eu faço a leitura, então. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui, então, o nosso estudo bíblico. Pastora Sabina, lembrando que quem quiser sempre deixar comentários a respeito do texto, dúvidas, perguntas, vamos interagindo ali pelo chat. Mas, Pastora Sabina, está contigo a palavra, então. Como vocês puderam ver assim na leitura,
é um texto que tem muitas palavras diferentes, palavras difíceis, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que esse texto também quer dizer, o que o apóstolo Paulo queria dizer com esse texto para esta comunidade. Eu faço uma pequena introdução, então, à carta que o apóstolo Paulo dá aos Efésios. Ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, e esta carta não foi escrita especificamente para essa comunidade. Uma carta que foi escrita para várias comunidades. A gente pode chamar assim uma carta circulante, que foi escrita para várias comunidades, e ela foi circulando de uma comunidade para outra. Então, os estudiosos dizem que essa carta passou pela cidade de Colosso, pela cidade de Laodiceia, aquela que a gente vê também na carta do Apocalipse, e depois chegou na cidade de Éfeso. E ali, então, foi a última cidade onde essa carta esteve, por isso ganhou o nome, então, desta cidade ao entrar nos escritos da Bíblia. E Paulo, então, escreve essa carta que tem assuntos comuns para todas as comunidades. Não é um assunto só referente a uma comunidade, se refere a várias comunidades, assuntos que, inclusive, para nós hoje são importantes ainda, que são tratados nesta carta. Uma carta que tem bastante exortação, uma carta que tem bastante palavras de ânimo, de conforto, para que as comunidades continuassem firmes nesta fé. E esse assunto dos dons e outros assuntos tratados nesta carta são assuntos para várias comunidades. E Paulo vai então trazer essa exortação dos dons dados por Deus para as pessoas e a importância desses dons para o crescimento da comunidade. E Paulo fala disso também em outras cartas, não só nessa de Efésios. Fala nesse texto que nós lemos ali, 1 Coríntios 12, capítulo 12, o verso 4 até 11, também Romanos 12, do versículo 3 em adiante. E nessas duas outras cartas, nesses outros dois pedaços, o apóstolo Paulo, então, fala de outros dons diferentes desses que nós lemos. E eu cito, por exemplo, os de Coríntios, nós temos outros dons diferentes. O dom da sabedoria, do conhecimento, da fé, dom de curar, de poder operar milagres, da profecia, do discernimento de espírito, da variedade das línguas, a interpretação destas línguas. E lá em Romanos 12, ainda outros dons. Profetizar, servir, dar ânimo, contribuir, dom de liderança, dom de misericórdia. Então, o apóstolo Paulo fala de vários dons em várias cartas diferentes e todos eles servem sempre para auxílio da comunidade, para auxílio desse corpo de Cristo. Em todos esses textos, Paulo também vai comparar a igreja com o corpo de Cristo. Quando nós lemos no texto de Efésios, no primeiro verso que nós lemos, o verso 11, nós vamos ler então dos dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E quando nós lemos essas palavras, elas são bonitas e se referem a funções das pessoas, né? A pessoa que é um apóstolo, um profeta, um evangelista tem uma função especial, uma função escolhida por Deus. Não são todas as pessoas que têm estas funções, são algumas pessoas que Deus escolhe. Mas ao mesmo tempo que é uma função, ser pastor é uma função, mas também é um dom que Deus nos dá e é uma tarefa que Deus nos dá com este dom que Ele concede a cada uma dessas pessoas escolhidas. E a palavra dom não aparece nesse texto que nós lemos, mas ela aparece um pouquinho antes, no verso 8. No finalzinho do verso 8, a palavra dom, então, está lá. E assim a gente vê que Deus concedeu esses dons para essas pessoas, uns para apóstolos, outros profetas e assim por diante. Quer dizer que Deus concedeu esta possibilidade das pessoas terem esses dons, exercerem esta função como um presente para toda a comunidade. Um presente para que a igreja, para que o corpo de Cristo cresça, se desenvolva e como um edifício. Paulo também compara muitas vezes com edifício, uma edificação. Então começa, no fundamento e depois ele vai subindo tijolo após tijolo. E assim tem edifícios enormes, Mas tem que ter o fundamento, tem que ter a primeira parte, e assim o edifício vai crescendo. E um corpo também pode crescer e pode se desenvolver. E Paulo gosta muito de fazer essa comparação com o corpo de Cristo. E particularmente eu também gosto,
E eu gosto da comparação que ele faz no texto de Coríntios. E eu faço a leitura de alguns versos para nós, para que a gente possa ver também esse texto. É 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não estou no corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de ti. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. E Paulo vai continuando, então, comparando a igreja com esse corpo. E a parte que eu acho mais interessante é essa, no versículo 15, que ele vai dizer, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, é assim. Um corpo tem mão, tem pé, tem cabeça, tem várias partes e cada uma faz a sua parte. Não é porque a mão não quer ser mão que ela deixe de fazer parte desse corpo. E muitas vezes na comunidade é assim, tem aqueles membros, né, que são diferentes ou que se sentem deslocados, mas fazem parte do corpo. Todos fazem parte do corpo. Ninguém é menos, ninguém é mais, ninguém é diferente do outro. Agora, no nosso corpo, se todos quisessem agir por sua livre vontade, a gente não ia conseguir nem ficar sentado, nem andar, nem nada. Isso não daria certo, né? O corpo precisa funcionar em perfeita ordem, né? Se o braço quiser fazer uma coisa, é porque o cérebro está também no comando, porque a cabeça comanda. E assim também esta comparação da igreja com o corpo de Cristo. Cristo que é a cabeça e nós somos o corpo que está sempre olhando para aquilo que Cristo deseja. E cada um na sua função e todas as funções são importantes. Não é por acaso que o Paulo faz estas comparações, por isso, de alguma forma, todos podem sempre contribuir. E Paulo vai dar esses dons que nós vamos ver adiante quais são, como que eles funcionam. E hoje nós poderíamos também pensar talvez numa lista de dons para as nossas comunidades da atualidade. Que dons será que nós podemos pensar e colocar? Se você quiser compartilhar, escrever dons que hoje existem, que nós vemos na nossa comunidade, podem colocar ali no chat para nós podermos também compartilhar. Eu penso, por exemplo, no dom da música, no dom do canto, tantas pessoas que servem para ajudar na condução dos cultos ou dos grupos. Tem muita gente que tem dom de visitar os doentes. Tem outros que têm aquele dom de levar uma flor para a igreja e deixar o altar bem preparado, ou para os cultos especiais, pensar em algo diferente. Dom da contribuição, dom da oração, dom de motivar as pessoas a participarem, enfim. Tantos dons que nós temos, poderíamos fazer mais uma lista além dessas que o apóstolo Paulo coloca aqui nas suas cartas. E todos nós podemos encontrar sempre um espaço para contribuir com as nossas capacidades, com aquilo que Deus nos concede. Mas o que são especificamente esses dons? Muitas vezes nós pensamos na palavra dom e a gente pensa, é uma pessoa que tem uma capacidade especial que ninguém mais tem aquela capacidade. Mas não é só ter uma capacidade, é quando a gente recebe isso de Deus, quando Ele nos dá este presente e com ele sempre vem uma tarefa. O dom concedido por Deus é um presente que Deus nos dá
e que nós damos isso aos outros. Então, se nós temos um dom, ele não serve para nós. O dom que eu tenho não serve para mim, mas serve para outros, serve para a minha comunidade, serve para as pessoas que me escutam e assim por diante, compartilhando o dom que Deus nos dá. E nós vamos então ver um pouquinho cada um desses dons que o apóstolo Paulo coloca. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos ver um pouquinho cada um em separado. Pastor João, quer comentar alguma coisa? Eu acho também muito bonita essa comparação, essa analogia que o apóstolo Paulo faz da igreja com o corpo, né? E muitas vezes em nossas comunidades existe uma mentalidade de que nós somos sócios da igreja, né? Como se fosse um clube. Então a ideia, o sócio é o quê? É uma pessoa que paga e ela tem os seus direitos, as suas vantagens por pagar, por pertencer àquele clube. Mas na Bíblia nós não somos sócios da igreja, nós somos membros. E membros, assim como a pastora Sabina falou, num corpo, os membros são diferentes entre si. A mão, o pé, os olhos, a boca, o nariz são diferentes, cada um tem uma função diferente. Mas quando um membro sofre, pode ser o dedinho do pé ali está doendo, o corpo inteiro ele se curva ali para socorrer aquele membro que está em sofrimento. Então, assim também, nós precisamos nos preocupar uns com os outros, né? Cada um é diferente, cada um tem capacidades, tem dons diferentes, mas nós formamos um único corpo de Jesus Cristo. E todos os membros são importantes, porque num corpo, por exemplo, a gente vê uma pessoa que é cega. Ela precisa então desenvolver os outros sentidos para suprir aquela necessidade que falta. Então, numa igreja, com os nossos membros, se um membro falta, os outros precisam suprir isso, né? Então, todos os membros têm a sua função e todas elas são muito importantes. Então, vamos ver um pouquinho agora esses dons que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós nesse texto. Esses dons são concedidos para toda a comunidade, em prol de toda a comunidade. E todos os dons que o apóstolo Paulo vai mencionar nas suas cartas, então, são para ajudar a comunidade. Se alguém tem um dom de curar, não é para si, é para o outro. Se tem o dom de contribuir, como o apóstolo também fala, não é para si, é para os outros. E assim, se alguém, por exemplo, se declara apóstolo, profeta, esse dom serve para outras pessoas, não serve para sua promoção pessoal ou para si mesmo. Talvez alguém pode até se perguntar, né? Se existe ainda alguém hoje que pode se autodeclarar profeta ou apóstolo, ou dizer eu sou esta pessoa escolhida por Deus. Se alguém se declara um profeta, um apóstolo ou qualquer um desses dons, ele precisa estar a serviço da comunidade, ele precisa estar ajudando também a sua comunidade. Não são funções para nós nos orgulharmos de termos elas, mas funções para trabalhar no reino de Deus. E os dons serão conhecidos então na sua prática, na utilidade dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo. Ninguém hoje deveria se autodenominar profeta ou apóstolo, deveria sim trabalhar pela comunidade. O Jonas fez um comentário. Posso fazer a leitura? Sim, pode. Eu vou ler o comentário que o Jonas fez aqui no Face. Cada um dos membros deste grande corpo possui a sua importância. Nesse sentido, podemos fazer uma analogia com a igreja hoje. Cada pessoa possui o seu dom. Todos temos. Cabe a nós a sensibilidade de sentir esse dom dado por Deus e, principalmente, colocá-lo em prática. Obrigado, Jonas. É exatamente isso, né, Jonas? Cada um pode falar. Não, eu só ia comentar como é interessante que tem pessoas que às vezes elas têm autoestima baixa e elas pensam assim, não, eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada. Mas às vezes uma pessoa com muitas limitações, ela acaba tendo um dom assim que é excelente, né? E a gente conhece também pessoas na comunidade, às vezes já com idade avançada ou com doença, que não podem, muitas vezes não podem nem sair de casa nesse momento de pandemia, mas através do WhatsApp, através da internet, ela liga para outras pessoas, ela faz contato, ela evangeliza também. Então, às vezes, uma pessoa que tem algumas limitações, ela usa o dom dela e ela se dispõe, ela ajuda os outros, né? Enquanto que uma pessoa que, às vezes,
tem toda a capacidade, não tem nenhuma limitação física ou tal, mas ela se fecha em si mesma e não se coloca a serviço, né? A Gisela também comentou aqui: eu distribuí no meu trabalho versículos bíblicos. As clientes ficam satisfeitas com isso. Que bom, né, Gisela? Também é uma forma, né? Cada um, de acordo com as suas possibilidades, tem o que pode fazer para a edificação da igreja, né? E os dons sempre estão a serviço, né? Servem para aperfeiçoar, servir, edificar as outras pessoas. Então, aquilo que a gente pode fazer pelos outros, é esse o dom que Deus tem nos dado. E muitas vezes a gente se sente retraído, tímido, não quer fazer nada diferente, mas assim como a gente está, de repente, na nossa casa e faz uma oração pelos outros, isso já é um grande dom que muitas vezes Deus nos dá, da fé, do poder da oração, de ter esse momento de intimidade com Deus. Então, os dons são variados, nós somos pessoas variadas, umas mais extrovertidas, outras menos, mas isso não impede de que cada um possa descobrir também os seus dons. Eu vou falar um pouquinho, então, de cada uma dessas palavras para que a gente possa compreendê-las um pouquinho melhor. Um apóstolo, ele é um enviado de Deus, um mensageiro. E logo que a gente escuta essa palavra, a gente lembra, então, dos 12 apóstolos, que estavam sempre com Jesus. E eles tinham uma função: testemunhar da ressurreição, distribuir os bens na comunidade, falar, e faziam também milagres em nome de Jesus. Um pequeno grupo que parece ter mais responsabilidade do que os outros. Os apóstolos eram aqueles que conheceram Jesus pessoalmente, e depois que ele morreu e ressuscitou, eles foram os primeiros que pregaram a sua palavra. Se alguém se considera um apóstolo, ele deve ser aquele então que fala de Jesus, que mostra os fundamentos da fé baseados sempre na palavra de Deus. Mas ninguém hoje pode ser um apóstolo como foram aqueles 12 que andaram com Jesus. Hoje, ser o apóstolo é ser esse discípulo dos apóstolos e de Jesus, que é enviado a falar e anunciar o que Jesus fez. Então, cada um de nós que fala de Jesus, que coloca para uma pessoa que tem dúvidas quem é Jesus, o que ele fez, já pode se considerar uma pessoa que está nesse caminho de ter este dom também de Deus. O segundo, profetas. Profeta é alguém que está diante de outra pessoa e comunica uma revelação divina. Hoje, quando ouvimos a palavra profeta, lembramos também da palavra profecia. E pensamos talvez em alguém que adivinha futuro, que prediz o que acontecerá, uma espécie de vidente. As profecias. Os profetas do Antigo Testamento não eram videntes. Eram pessoas escolhidas por Deus para comunicar uma mensagem que Deus tinha para dar. E normalmente a mensagem era uma exortação, uma mensagem de consolo, um chamado para a mudança de vida, um chamado para o arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento estavam sempre diante dos reis, que eram pessoas poderosas, e ouviam a voz de Deus e passavam esta mensagem para os reis. E a função de um profeta também permanece para nós hoje. Aquele que é profeta vai ajudar os outros a enxergar o caminho certo. Se os profetas falavam, se você permanecer do caminho do mal, o mal vai acontecer no fim. Se você caminhar no caminho da luz, então você vai ter bênçãos na sua vida. E assim como hoje não existem mais apóstolos da mesma forma que foram os 12 primeiros, também não existem mais profetas como eram do Antigo Testamento. Mas a tarefa dos dois continua, de permanecer, de falar de Deus, de falar de Jesus, de exortar as pessoas para estarem no caminho certo, para se arrependerem, se voltarem também para Deus. Evangelistas. Quando ouvimos evangelistas, já lembramos de evangelização, lembramos de evangelho, que é proclamar a boa nova da salvação, a palavra de Deus. Falar de Jesus, anunciar os seus feitos, falar da cruz, da ressurreição, ser um missionário. Anunciar que Cristo morreu em nosso lugar e venceu assim o poder da morte, mas principalmente fazer isso para fora da igreja. Os apóstolos, os profetas estavam voltados para as pessoas que já conheciam Jesus, estavam ensinando os primeiros passos. Os profetas pediam para as pessoas retornarem para a palavra de Deus, aqueles que já conheciam. E o evangelista vai então falar para pessoas que ainda não conhecem esta palavra,
vai anunciar para pessoas de fora desta comunidade, podemos dizer de fora deste corpo. Os apóstolos e profetas estavam com aqueles que já conheciam, que precisavam talvez ser instruídos ainda mais naquela fé. E o evangelista, ele vai aonde ninguém tinha ido ainda. E o apóstolo Paulo também é um exemplo de evangelista, ele percorreu por muitas cidades, por isso nós temos tantas cartas diferentes também aqui no Novo Testamento e todas elas do apóstolo Paulo. Pastores, entre muitas funções, cuidar do rebanho. O pastor cuida das suas ovelhas para que elas não se desviem, cuida do seu rebanho, está com aqueles que estão na comunidade, dá uma palavra de conforto, ajuda elas também nesta caminhada, assim como os mestres, que vão ensinar então a respeito da fé, ensinar aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos aprender, ensinar também a palavra de Deus. E assim como o pastor estão ali em volta destas pessoas que já estão reunidas na comunidade, cuida daqueles que estão juntos. Então, só para nós recapitularmos estes dons, o apóstolo vai apresentar Jesus às pessoas. Um profeta chama a atenção das pessoas a respeito das suas atitudes, chama para o arrependimento. Um evangelista chama os de fora para conhecerem Jesus e fazerem parte desta comunidade. Um pastor vai cuidar então dessas pessoas que estão chegando, que estão vindo para a comunidade para que elas não se desviem. E o mestre, junto com o pastor, vai então ensinar o caminho da fé, ensinar a palavra de Deus, ensinar o que as pessoas precisam também aprender. E todos esses dons estão a serviço da comunidade para que as pessoas cresçam em fé e esperança. E eu gostaria de ler novamente o texto de Efésios, agora somente os versos 12 e 13, para a gente ter eles bem em nossa mente. Recebemos esses dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Palavras um pouquinho difíceis, mas que querem dizer que se todos nós, as pessoas que receberam esses dons, usarem esses dons dentro da igreja, levarem a palavra de Deus às pessoas, ensinarem elas sobre os preceitos da fé, sobre quem foi Jesus, então nós vamos crescer no conhecimento. Esse momento de estudo bíblico é um momento desses, onde a gente para, tira uma hora da nossa noite e cresce no conhecimento da palavra de Deus. E o objetivo então é crescer para servir aos outros, para servir ao próximo, conhecendo cada vez mais a Deus, quem Ele é, o que Ele fez por nós. E assim nós, quando conhecemos mais, podemos também ensinar os outros, podemos passar essa palavra para as outras pessoas. E para isso servem os dons, para que a gente possa nos preparar para a tarefa como igreja cristã, de servir uns aos outros, de sermos um único corpo, unidos, bem formados, para que todos alcancemos o conhecimento. E todos do corpo devem alcançar esse conhecimento, não somente uma parte ou outra parte, para todos crescerem na fé, para que o texto continua, o apóstolo vai falar, para que não sejamos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Ou seja, todos podem falar de Deus, mas nem todos às vezes falam corretamente. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode discernir entre o que é certo e o que é errado. Quanto a gente vê de falando sobre Deus ou sobre textos bíblicos e não está correto de acordo com a palavra de Deus. Então, quanto mais conhecimento, menos erro a gente vai ter nas nossas crenças, menos erro a gente vai ter também na nossa fé. Por isso, estar na comunidade, conhecer a palavra, nos leva a este conhecimento, a unidade da fé, a maturidade na fé. A gente vai crescendo e vai aprendendo cada vez mais o que é ter esta fé, como é ser imitador de Jesus Cristo, como Ele fez, nós também fazermos, e assim a gente vai sempre crescendo. Mas alguém fez algum comentário? Não temos outros comentários aqui. Posso dar uma boa noite ainda para o pessoal que foi entrando nesse tempo? A Marli Manque, a Marcita lá de Jaraguá do Sul,
seu Wilson Israel, a Dona Ivone e o seu José Farias, o casal que nos acompanha, né? A Ivonete também, o seu Luiz Soete, a Anice, minha madrinha lá em Curitiba, um abraço, madrinha, e o Leandro também estão nos acompanhando. Então, boa noite a vocês todos e continuamos. Alguém tem alguma pergunta? Também pode ir colocando lá, de repente algo ainda não ficou bem claro também nesse texto. Eu posso fazer um comentário? Sim. Eu acho muito interessante assim que cada uma dessas funções, apóstolos, mestres, evangelistas, elas correspondem a um exercício, alguma função que é importante dentro da igreja cristã. Quando a gente fala em apóstolos, são aquelas pessoas que lançaram o fundamento da nossa fé, porque eles foram pessoas que conviveram pessoalmente com Jesus Cristo, a não ser o apóstolo Paulo, que veio depois, né? Mas ele também viu a Jesus Cristo no momento da sua conversão, então ele teve um contato direto com Jesus Cristo. E essas pessoas, esses primeiros apóstolos, por assim dizer, eles que registraram para nós na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, aquilo que é a doutrina que nós até hoje precisamos nos basear. Então, nesse sentido, não existem novos apóstolos, porque a gente não pode proclamar uma nova doutrina ou modificar as doutrinas que já estão na Palavra de Deus. Nos nossos cultos, normalmente a gente fala o credo apostólico, o credo dos apóstolos, né? Que embora não se tenha provas de que foram os apóstolos que escreveram este credo apostólico, mas o conteúdo dele, a doutrina que ele expressa, ele vem diretamente dos apóstolos. Então ele vai falar de Deus como Criador, de Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, que ressuscitou para nos salvar. Ele fala do Espírito Santo, de uma única igreja cristã. Então, assim que o credo apostólico ele tem as bases da nossa fé. E hoje não posso, eu, o pastor João ou a pastora Sabina, a gente não pode, vamos colocar uma coisa nova ali na doutrina, vamos ensinar, vamos acrescentar um mandamento, vamos modificar aqui, vamos colocar uma pessoa a mais na Trindade. Nós não temos autoridade para isso, nenhuma liderança na igreja tem autoridade para isso, para modificar a doutrina dos apóstolos. Por isso, na nossa igreja, você não vai encontrar o apóstolo fulano de tal ali pregando, né? E não existem outras igrejas que é assim, pessoas famosas que a gente vê, que é apóstolo fulano de tal, né? Mas não existe mais isso na igreja porque essas pessoas não têm autoridade para isso, elas não estiveram entre os primeiros que registraram a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas a nossa igreja ISLB tem funções de pessoas que ensinam, de pessoas que pastoreiam. Nós temos 4 ênfases no ministério com ordenação, né? Que seriam os pastores, como a gente já ouviu ali no estudo, né? Também os missionários, pessoas que têm a função de evangelizar as pessoas, poderia ser comparado com evangelista, né? Uhum. Também os catequistas, que têm a função do ensino na igreja, então poderia ser comparado com os mestres. E os diáconos também, que não aparecem nesse texto, mas lá em Atos dos Apóstolos aparecem os diáconos. Mas independente do título de ser ou não uma pessoa ordenada, todos nós podemos exercer essas funções de uma certa maneira. Uma pessoa que não é ordenada, ela pode dar aula do ensino confirmatório, por exemplo, ensinar doutrina para os jovens, ela pode ensinar na sua família, na sua vizinhança, e assim por diante, né? Então todos nós podemos, independente de ter ou não esse título, esse reconhecimento, mas a gente pode também exercer funções ligadas ao ensino, à evangelização. Eu só quero aproveitar aqui e dar boa noite também para o pastor Éder, lá de Curitiba, que nos acompanha, né? Ler o comentário aqui do Jonas. Às vezes temos medo de exercer nossos dons por receio de não sermos capazes para tal. Mas se Deus nos chama, Ele com certeza nos capacitará. Com certeza, né, Jonas? É assim que a gente precisa. Primeira coisa é se colocar à disposição. No último domingo teve até, inclusive, eleição da nova diretoria da comunidade. Então, várias pessoas ali que se colocaram à disposição, né? Boa noite também para Henrietta. Henrietta, que é estudante de teologia, e lá em São Bento do Sul, está nos acompanhando aqui também, lá de Timbó, Henrietta, né? Abraço, Henrietta. Então, continuamos.
Quando o apóstolo Paulo, então, vai falar desses dons, ele fala justo isso, que esses dons estão a serviço da comunidade, não só naquela época, mas hoje também, para que a comunidade possa crescer. E o apóstolo Paulo coloca, então, como corpo algo que ainda pode crescer, que pode se multiplicar, assim como as plantas e edifícios crescem, também o corpo ainda cresce. E ele é feito de vários membros, assim também a igreja de Cristo é feita desses membros, desse corpo, e é um só corpo, uma unidade. Os membros são muitos, mas o corpo é um só. E a cabeça do corpo é Jesus Cristo. Sem a cabeça, o corpo não é nada. Então, sem Jesus Cristo, nós não somos nada. Sem esse fundamento, sem essa doutrina que os apóstolos nos deixaram, nós não teríamos nada hoje na nossa igreja. Então, o apóstolo Paulo vai dizer do bom funcionamento desse corpo. Tudo depende de estar bem ajustado, bem ligado. Se a gente tem uma pequena dor de cabeça, nosso corpo todo sofre junto. E assim a gente vê todo esse problema se o corpo está meio desajustado. Eu leio o versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o corpo que vai crescendo junto, que vai se ajudando, e a gente vê isso aqui na nossa comunidade, como todo mundo está pegando junto agora nesse momento, e a gente vê a comunidade crescendo, se desenvolvendo, participando daquilo que a gente propõe, mesmo de forma online. Isso é muito gostoso de ver a comunidade crescendo em unidade, crescendo juntos, né? Isso é bem legal. E os dons foram concedidos para homens, mulheres, para se tornarem pessoas perfeitas e maduras, como Cristo é perfeito. Uma igreja onde as pessoas são perfeitas, fortes, corajosas. Será que a nossa igreja é perfeita? Não. Sempre vamos ter dificuldades e essa necessidade do amadurecimento, deste crescimento. E só vamos ser perfeitos lá na eternidade. Por isso o apóstolo vai dizer na plenitude de Cristo. Só quando ele for totalmente pleno e reinar, nós também seremos totalmente plenos e perfeitos. Então, fazendo um pequeno resumo do nosso estudo, já vamos chegando aqui ao final. Deus nos dá uma variedade de dons. Na carta de Efésios lemos alguns de Coríntios, de Romanos, e todos eles para o crescimento da comunidade, crescimento deste corpo, e todos os membros exercendo seus dons concedidos por Cristo para aperfeiçoar uns aos outros, desempenhando o seu papel de servir ao próximo, de servir a sua comunidade, e conforme tudo isso for se desenvolvendo e crescendo, vamos chegando cada vez mais perto do conhecimento de Cristo, da unidade na fé, de sermos homens e mulheres perfeitas, imitadores de Cristo, e assim chegarmos mais próximos também daquilo que Deus, Jesus, quer para as nossas comunidades. Que Deus nos abençoe, né? Nessa tarefa de descobrir qual o nosso dom, qual o meu dom, qual a minha tarefa, no que eu posso contribuir, que cada um possa usar o seu dom também a serviço da sua comunidade, seja falar de Jesus, orar, consolar, animar uns aos outros, visitar, dar um telefonema, trazer uma palavra. Os dons são diversos, porque nós somos também diversos. E Deus vai conceder a cada um a oportunidade de ajudar na sua comunidade a crescer na fé, na esperança e no amor. E cada um vai poder descobrir também aonde pode ajudar, qual é o meu dom, onde eu me encaixo melhor nesta comunidade para que todos possamos crescer juntos. Muito bom. Então, como a pastora Sabina falou, os nossos dons são para ser colocados a serviço do próximo, da comunidade, para a glória de Deus e não para nos engrandecer, né? Então, quando eu penso assim, para que eu quero ser pastor? Para que eu quero cantar na igreja? Para que eu quero fazer parte de uma diretoria? Não deve ser para mim aparecer. É claro que o ser humano ele tem o seu ego, o seu ego, a sua vaidade também, a gente está sujeito a isso, né? Mas a gente precisa colocar os nossos dons não para nosso engrandecimento, mas para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. Quando a gente falou, por exemplo, do profeta, né? Que na Bíblia os profetas eles nunca eram pessoas bem queridas na sua comunidade.
na sua comunidade religiosa. Em Israel, os profetas foram perseguidos, foram mortos. Então hoje também, embora não exista talvez o ofício do profeta, mas tem pessoas que colocam o dedo na ferida e essas pessoas muitas vezes não são bem recebidas na igreja. Não são bem vistas pelos cristãos porque elas mostram onde é que está o erro. A gente lembrar, por exemplo, do pastor Dietrich Bonhoeffer, lá no tempo da Alemanha nazista. Ele se opôs a tudo aquilo que estava acontecendo lá e por causa disso ele também foi morto. Então ele não teve honras, não teve glórias no seu tempo de vida. Hoje até ele é lembrado, é honrado, mas em vida ele enfrentou perseguição. E assim também o profeta hoje, ele enfrenta perseguição mesmo dentro da igreja, não pelos inimigos da fé, mas dentro da própria igreja também, aquele que ousa falar, que ousa mostrar onde é que está o nosso erro, ele também vai estar sujeito a isso, né? Boa noite também para Cida Guedert, que está nos acompanhando. Cida, sempre bem-vinda aqui nos nossos estudos, sempre está nos acompanhando, né? E eu quero ler um comentário que a dona Marise deixou para nós, dona Marise Heineck. Ela colocou aqui: os dons foram preparados para homens e mulheres. Sou muito grata por ter vocês, Sabina e João, como nossos pastores. Obrigado, dona Marise. Nós também somos muito gratos pela nossa comunidade, por a senhora também fazer parte dessa comunidade, né? Quando a comunidade dá um apoio, dá um suporte, o nosso trabalho também fica melhor, né, pastora? Então nós nos alegramos muito e agora a gente quer ouvir mais um hino. Enquanto a gente vai ouvindo esse próximo hino, vocês podem começar a compartilhar ali motivos de oração para a nossa oração final. Vamos ouvir mais um hino que também fala dessa necessidade de união, de colocar os dons a serviço no Espírito unidos. A Cida também comentou aqui: como me faz bem escutar vocês. Sempre que escuto vocês, me sinto mais forte. Obrigado, Cida. É a palavra de Deus, né? Não é a minha voz, a voz da pastora Sabina, mas a palavra de Deus, ela que tem que nos tocar, né? E nos fortalecer nas dificuldades que todos nós enfrentamos na vida. Vamos ouvir então esse hino e vocês, enquanto isso, vão mandando ali no chat os pedidos de oração. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador. E louvemos a Cristo que nos veio salvar. E ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Já estamos anotando, então, alguns pedidos de oração que chegaram aqui para nós, né? Vocês ainda podem mandar, pastora Sabina. Enquanto vocês vão mandando os pedidos de oração, vamos só, né, terminar aqui relembrando, então, do corpo de Cristo, perfeito e ajustado. Eu leio novamente o versículo 15 e 16 do apóstolo Paulo, da carta de Efésios, o capítulo 4. Seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós, quando compartilhamos a palavra de Deus dentro da nossa comunidade, quando nós podemos estar juntos, unidos, assim nós podemos crescer. Quando a gente bate em algum lugar com o nosso corpo, né, dá aquela topada, a primeira coisa que a gente faz é botar a nossa mão em cima para ajudar, para acalmar aquele lugar, e assim também o corpo, né, bem ajustado, pode um ajudando o outro, orando pelo outro, e esse momento também é tão especial agora de nós podermos orar pelos da nossa comunidade, pessoas também de fora, pelas nossas famílias, orar pelo mundo. Isso também é muito importante, que a gente tenha esse momento como comunidade de se ajudar, de trazer esta palavra de Deus, de falar dos preceitos da fé, das doutrinas. Então, que bom que você pôde também participar nesta noite conosco, nesse estudo bíblico. Esperamos também que no próximo ano a gente possa se reunir presencialmente e continuar com alguns estudos online, mas vamos estar presencialmente reunidos para falar sempre da palavra de Deus e ter esta união na nossa comunidade. O pastor João está anotando aqui os pedidos de oração e logo então nós vamos ter a nossa palavra de oração final para que a gente possa colocar todos da nossa comunidade também nas mãos do nosso Deus. Vieram muitos pedidos de oração aqui, eu quero ler antes, né, para a pastora Sabina. Nós vamos orar alguns a gente já tinha recebido antes, né, do estudo, pela Isabelle, por toda a família da Cida. Isabelle é confirmando a nossa filha da Cida, né, pela família do seu Herbert, que está enlutada pelo falecimento dele, né, o primo do Wilson está com câncer, pela saúde dele. A Gisela, que sempre nos acompanha, também está pedindo porque ela tomou remédios, que foram receitados remédios errados para ela, então ela está se recuperando pela saúde dela também. A Ivonete pede por toda a nossa comunidade. A Nelly lembra do Eduardo, o menino Eduardo, que sofreu um acidente no domingo e passou por uma cirurgia para que ele possa se recuperar. A Clarice pede pela Rosita, que está enlutada, faleceu o marido dela, ela está em luto, né? A Marina lá do Novo Rumo pede pelo Ademir, pela saúde do Ademir e por toda a casa Novo Rumo. Amanhã inclusive temos estudo bíblico lá no Novo Rumo, né? Também pela família enlutada do Celso, quem pede é a dona Inês. Tá chegando mais ainda. O Jonas pede aqui pelos cientistas que estudam a vacina do coronavírus para que haja em breve a cura, né? Verdade. Assim pedimos, né, pela ciência, pelos profissionais que trabalham com isso. A Gisela comentou aqui, no estudo bíblico já melhora, mas é muito bom, obrigada. Obrigado, Gisela. Que bom que o nosso encontro tem feito bem para as pessoas, né? A Cleci também pede pela sua família e comunidade, né? Família da Cleci e pela comunidade. A família da Marcita também. Família da Marcita. E o pastor Éder aqui pede pelos pastores Sabina e João. Conhece esses, não? Já ouvi falar. Obrigado, pastor Éder, por lembrar de nós. Pastor Éder foi mentor no período prático da pastora Sabina lá em Curitiba, né? E nós moramos, então, um tempo lá em Curitiba e temos muita saudade da comunidade lá de Curitiba. O pastor Éder, a pastora Bianca, o Martin, que já está grande agora, né? Já está correndo, a gente vê nas fotos, né? Então, obrigado, pastor Éder, por nos acompanhar. E deixa eu ver aqui, anotei, família da Marcita e nós aqui, né? Pastora Sabina e João. Então, vamos nos colocar em oração neste momento. Vou pedir para a pastora Sabina conduzir a nossa oração, silenciando, então, nos colocando diante de Deus, colocando aquelas pessoas a quem nós amamos, por quem nós nos preocupamos, também em oração. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por este momento de estudo, porque podemos aprender com a Tua Palavra, que somos este corpo que está sempre unido a Ti, que é a cabeça da nossa igreja, nós unidos uns aos outros pelos dons que o Senhor nos dá, pela edificação que podemos ter pela Tua Palavra, pelo amor que temos um pelos outros.
Assim, nós temos hoje vários pedidos de oração e queremos colocar todos eles nas tuas mãos, sabendo que o Senhor conhece cada um que colocou esse pedido, cada um que lembra dessas pessoas especiais, pessoas que estão enlutadas, doentes, pessoas que precisam tanto de ti. Assim queremos colocar a Isabelle nas tuas mãos. O Senhor a conhece, sabe o que ela tem passado, também os seus pais, sua família, sua avó. Que o Senhor possa acompanhá-la neste momento, que ela possa fazer os exames e ter bons resultados também destes exames. Esteja com ela e toda a sua família. Assim também esteja com a família do Herbert, que o perdeu. Que o Senhor possa consolá-los nesta dor, nesta tristeza. Assim também a Rosita, que perdeu seu marido, também o Celso, a sua família está enlutada, e tantos outros que neste ano perderam familiares por conta do coronavírus ou tantas outras doenças. Que o Senhor possa consolar cada coração, que o Senhor possa dar paz e esperança também na ressurreição para a vida eterna. Assim oramos pelos que estão doentes, o primo do Wilson, que está com câncer, também tantas pessoas que nós lembramos, o Ademir, famílias enlutadas, que o Senhor possa estar também com essas pessoas que estão doentes, lembrando deles também no momento de cura, no momento de tratamento da sua saúde. Assim a Gisela, que tomou um remédio que não deu muito certo, mas que o Senhor possa também abençoá-la, que ela possa encontrar o remédio que lhe faça bem. Oramos pela família da Ivonete, toda a nossa comunidade, pela família da Nelly, pela família do Eduardo, por ele que sofreu este acidente e precisa agora desta cirurgia. Por tantas pessoas nós lembramos, a família da Cleci, da Marcita, também nós, pela nossa família. Que o Senhor possa abençoar esta comunidade, abençoar cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse estudo bíblico, cada pessoa que vai ouvir ainda no dia de amanhã, que possam também ser abençoados por esta palavra. Que o Senhor possa estar conosco, nos dar uma abençoada noite de descanso, nos dar uma abençoada semana de trabalho e que possamos sempre confiar em Ti e na Tua santa palavra. Assim nos colocamos nas Tuas mãos e nos colocamos em Teus braços. Amém. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Uma abençoada noite, uma abençoada semana a todos os que nos acompanham. Um abraço, obrigado por acompanharem o nosso estudo bíblico, por compartilharem e uma boa semana. Nós nos encontramos, para quem puder vir, no final de semana. Temos culto domingo às 9 horas aqui em Gaspar e também lá no Gaspar Alto, nas duas comunidades. E também nos encontramos online, para quem não puder estar no culto presencial. Continua o nosso culto online, sempre nos domingos, lá no nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos e boa noite. Tchau, boa noite.